Bom dia, lindona, tudo bem? 11 de fevereiro de 2026, segunda semana de fevereiro, hein, desse ano de 2026. Astrologicamente, não iniciamos o ano de 2026, viu? Estamos no segundo mês do último trimestre do ano de 2025, astrologicamente falando. Tá? Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. Mercúrio está passando pelo signo de Peixes, no primeiro decanato, que é, cabalisticamente, que é um momento, que é um campo de força regido por Mercúrio. Tá? E Mercúrio é comunicação, né, gente? Mercúrio é comunicação, Mercúrio é movimento, conexão, né? E na mitologia, Mercúrio é aquele deus que tem asas no pé, e ele é o único Deus, vamos dizer assim, que tem um trânsito livre entre o céu, a terra e o inferno. Então, ele pode ir em qualquer lugar. É o Exu dentro da mitologia iorubá, né? Ele vai em qualquer lugar, ele abre qualquer porta e ele está ali. Muita curiosidade? Sim, muita curiosidade, representando o signo de Gêmeos, mas também pode ter, assim, uma mentalidade muito profunda e muito prática quando Mercúrio está passando pelo signo de Virgem, tá? Então, hoje é dia de Mercúrio, dia da comunicação, dia dos transportes, dias do movimento, que está passando pelo signo de Peixes no primeiro decanato, né? Então, a mensagem para hoje é: eu chamo a ação de forma honesta e clara e as pessoas prestam atenção em mim. Então, eu chamo a ação. Então, Mercúrio, no primeiro decanato de Peixes, que é esse campo do próprio Mercúrio, da comunicação, tem um poder de fala muito grande, muito grande. Eu faço a pessoa que cuida do meu pé há muito tempo, ele é pisciano, e do primeiro decanato. E o que a gente conversa? O que a gente conversa não é fácil. E a gente gosta muito de conversar sobre filmes, né? Sobre filmes. Mercúrio, peixes, né? Peixes é a imaginação e essa questão toda. Mas a gente conversa pra caramba, viu? Porque o cara conversa pra caramba. Mas ele tem o Sol no primeiro decanato. Ele nasceu no primeiro dia do signo de Peixes, né? E é esse campo de força, né? Cabalisticamente falando, é um campo de força do próprio Mercúrio. Então, Mercúrio está em casa. Então, ele está muito fácil, ele tem uma capacidade muito grande para convocar as pessoas, né? Para chamar a ação e de uma forma honesta, de uma forma clara, e o potencial é tão grande que as pessoas prestam atenção no que ele fala. Presta atenção nele, tá? Então, convocação é a palavra-chave para o Mercúrio de hoje, tá? E esse potencial, ele mostra, né, às outras pessoas o poder da voz, o poder da palavra, o ar e a vibração que detém esse poder mágico, que detém esse poder de transformação, né? Então, o que a gente pode dizer? Todo pisciano, toda pessoa que tem Mercúrio passando por esse canal, ele age dessa forma ou ele manifesta esse recurso? Não. Vai depender muito de cada pessoa. Vai depender muito da autoconfiança da pessoa para permitir que esse recurso se manifeste e se desenvolva. Tá? Então, você que está nascendo hoje, você que nasceu hoje, você que faz aniversário hoje, 11 de fevereiro, você que ou nasceu do dia 25 a 27 de fevereiro, preste atenção na mensagem do Mercúrio, tá? Vou repetir. Você que faz aniversário hoje, 11 de fevereiro, ou você que nasceu de 25 a 27 de fevereiro, preste atenção nessa mensagem de Mercúrio e valorize a sua comunicação, tá? Valorize a sua comunicação. E bom dia, né? Bom dia.
O dia ainda não nasceu, mas a gente está aqui, a gente está oferecendo a você toda a nossa orientação e todo o nosso carinho para que você tenha um ótimo dia, tá? Um ótimo dia de trabalho, ou você que trabalhou à noite, está retornando para casa, que você tenha essa condição de descansar. Nós estamos na semana da lua minguante, uma lunação, na lunação de Capricórnio. E a semana da lua minguante ela começa 3 dias antes da lua quarto minguante e termina 3 dias depois da lua quarto minguante. 3 com mais 3, 6, mais 1, que é o próprio dia da lua quarto minguante, 7 dias, formando uma semana. E dentro do sistema de cura da Miranda Gray, é uma fase, é uma semana dedicada à face da feiticeira, né? Então, quem seria essa feiticeira? Seria aquela nossa parte, que existe tanto em homens quanto mulheres, aquela parte que tem a condição de penetrar na gente mesmo, né? De penetrar nos âmbitos mais profundos e, e desenvolver a sua intuição, né? É uma fase muito criativa e é uma fase também de muita intuição. E na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, nós iniciamos a semana da lua nova ou a semana da lua negra, tá? A lua nova acontece na terça-feira de carnaval, aos 28, 29 graus de aquário, dia 17 de fevereiro, às 9 horas e 1 minuto, 9 horas da manhã, tá? É um dia de eclipse, mas esse eclipse não será visto no Brasil, tá bom? O dia amanhece hoje às 5 horas e 55 minutos, com o Sol aos 23 graus de aquário, a Lua, quarto minguante, em Sagitário, tá? E Mercúrio em Peixes. Aquário, Sagitário e Peixes. Aquário e Sagitário são signos masculinos, movimento para fora. Peixes é um signo feminino, movimento para dentro, tá? Então, vamos precisar de um ajuste aí, né? Que é possível. É possível fazer essa integração entre feminino e masculino. Bom, então, bom dia para você. Eu sou a Sônia Beth, eu sou astriterapeuta. Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, o programa Madrugada Astral. Tá? Eu tenho agora a colaboração técnica do Euri, graças a Deus, né? Que a gente tem um técnico para nos ajudar, e também recebo a colaboração de Nanã e de Obaluaê, né? Para que a gente possa ter condições de emitir uma vibração de cura. Isso é muito importante, tá? Bom, a minha proposta de serviço por mês de fevereiro é lhe ajudar a imaginar, plasmar e escrever o que você quer para a sua vida financeira no ano de 2026, tá bom? Então, entre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp 983327724, só mensagem, por favor, 983327724 ou @Sônia Símbolos no YouTube, viu? E além disso, hoje também é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Daí você vai falar para mim, Sônia Beth, mas para que um negócio desse, né? Eu acredito que esse movimento de Dia Internacional é um ponto, é um momento para chamar a atenção para um determinado assunto, né? Um determinado assunto que precisa ser revisto na nossa cultura, na nossa sociedade, para que tenha um desenvolvimento melhor. E hoje é esse Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Daí você pergunta, mas para que isso? Daí se eu olho para a nossa história, principalmente no papel da mulher na nossa história, a gente vai perceber que há muito tempo atrás, ou talvez até hoje,
A mulher era considerada um bem, né, do homem, né? O homem era o seu dono e era uma propriedade. A mulher era uma propriedade. Ela não tinha autorização para falar. Hoje, muitas mulheres também, dependendo da sociedade em que vive, não pode nem sair na rua, sabe, sem estar com o corpo coberto por um pano, né? Ela tem que estar escondida, dependendo da cultura. Então, a mulher não podia nem falar. Não podia nem falar, sabe? Se o marido estava perto, nem com o marido, nem com outras pessoas, não tinha autorização. Daí o tempo passa, a mulher, então, ela começa a pedir autorização para o marido para poder falar. Começa a pedir autorização para o marido para estar num determinado local, numa determinada reunião. E só falava e só estaria presente se o marido concordasse, né? Paralelamente, a nossa religião, no Ocidente, acreditava que mulher não tinha alma, né? Você já ouviu falar isso? Nem escravo e nem mulher tinha alma. Aconteceu um período da nossa história que acreditava-se que mulher não tinha alma, que escravo não tinha alma. Então poderia fazer qualquer coisa, né? E eu estou falando de um passado longínquo, mas isso se encontra dentro da gente. E ainda hoje, alguns resquícios dessa relação com o papel da mulher na sociedade. E quantas vezes no passado a mulher ela tinha uma certa vocação para atividades intelectuais, mas ela tinha, se ela fosse escrever ou se ela descobrisse qualquer coisa, ela tinha que assinar com um pseudônimo masculino, ou então tinha que repassar a algum homem o resultado do seu trabalho, né? Então, eu acho que mediante essa visão da história, do papel da mulher na sociedade, dá para a gente entender por que hoje nós temos um Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, né? O quanto que essas mulheres, que muitas vezes que tinham uma vocação para lidar com ciência, para lidar com as ciências exatas, quantas dificuldades e obstáculos elas tiveram que enfrentar para poder colocar, para poder emanar, para poder vivenciar algo que a sua alma gostaria de vivenciar, de algo da sua vocação, né? E então eu acho que esse dia de hoje é um dia para a gente olhar para esse estereótipo, né? Para a gente verificar a visibilidade e incentivar. Se a menina tiver vocação, a gente precisa olhar muito, né? Você que tem criança, você que tem algum adolescente do lado, preste atenção na vocação dessa criança, né? Ah, não, eu quero que a minha filha seja médica, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, seja advogada, tal, ou isso e aquilo. Gente, eu conheci uma família em que todos da família eram obrigados a entrar a ser frei e padre. Independentemente ou não se tivessem vocação. A família deles, pai e mãe, logicamente que isso, né, década de 20, 30 do século passado, mas a família toda era frei e madre, né? E eu estou falando isso porque eu conheci, essa família não era brasileira, essa família era norte-americana. Mas eu conheci uma dessas pessoas que veio para o Brasil, porque provavelmente deve ter criado algum problema lá nos Estados Unidos, então vai para o Brasil, vai cuidar de um determinado serviço lá no Brasil. E ele era daqui de São Paulo, mas ele gostava, sabe, de umas festinhas meio danadas, e ele ia para a Baixada Santista
bebia, tal, bebê, mulher, tal e tudo mais, e era padre, né? Mas ele era padre por quê? Por imposição, não era a vocação dele, né? E daí ele foi descoberto. Ele foi descoberto, alguém viu ele, que morava perto de São Paulo, tal, viu ele nessa situação, bebendo e com a mulherada toda, e logicamente a situação agravou, né? Então, quando eu o conheci, é uma pessoa muito legal, né? Quando eu o conheci, ele já não era mais padre. Ele desenvolvia um trabalho de dependência química, né? E porque também ele entrou nessa questão do álcool, né? Então ele desenvolveu um trabalho de dependência química e era uma pessoa muito legal. E ele comentava isso com a gente, sabe? Dessa obrigatoriedade da família dele, de todos serem freis e padres e freiras, né? E o quanto isso, né, as repercussões e as dificuldades que isso trouxeram, não só para ele, mas para a família como um todo, né? Então, eu acho que a gente tem que ver isso, né? Que muitas vezes o pai e a mãe quer que o filho siga uma determinada profissão, mas é só para satisfazer uma necessidade do próprio pai e da própria mãe, né? Então, nem observa se o filho, sua filha realmente tem aquela vocação. E daí, qual é o resultado? Uma pessoa infeliz, né? Conheci, sim, dois rapazes, filhos de médicos, dois rapazes. E nenhum dos dois tinha vocação para medicina. Entraram para a medicina por imposição dos pais, mas nenhum dos dois tinha vocação para a medicina. E eles deixavam isso bem claro. Eles deixavam isso bem claro, né? Então, eu acho que a gente tem que observar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, ciências exatas é só para homem, dentro desse nosso estereótipo, né? Mas a gente não percebe que muitas vezes uma garota, ela pode ter uma questão, ela pode ter uma vocação onde essa questão mental, essa questão de lidar com as ciências naturais ou ciências exatas para ela, é mais fácil, vamos dizer assim, e é mais agradável para ela, né? É o campo dela de atuação. Então, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei 50 e poucas mulheres brasileiras que elas tiveram uma certa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que elas tiveram uma certa. 58 mulheres que elas ganharam destaque em carreiras científicas, né? E pouco, Brasil pouco, né? Mas é apenas deve ter muito mais mulheres, mas eu quero dizer o seguinte, o que é, dependendo da situação, dependendo do momento, o que é uma mulher entrar numa faculdade, né? E o que é uma mulher entrar numa faculdade de ciências exatas, onde só tem homem, onde fala, esse campo é dos homens, não é o campo das mulheres, né? Mas precisa ser uma mulher muito forte, né? Precisa ser uma mulher que ouve a sua própria alma, que ouve os seus próprios anseios, para enfrentar toda a dificuldade que ela vai enfrentar da sociedade, cultural, dela mesma, para poder seguir o caminho que ela quer, né? Então, eu encontrei essas 58 mulheres e procurei na internet se alguma delas tinha um mapa astrológico. E eu encontrei de uma cientista paulista, o nome dela é Amélia Hamburger, uma canceriana, signo do elemento água, feminino, tá? Ela nasceu em 12 de julho de 1932, veja, século passado, década de 30. E eu fico pensando, naquela época, o que seria uma mulher entrar numa faculdade de física, porque ela é física. Ela já faleceu. Ela era física. Então, o que significa, na década de 30, uma mulher entrar numa faculdade, tá, para estudar física, que é uma ciência exata? Utiliza símbolos, utiliza matemática, cálculos, tal e tudo mais. Então, quer dizer, é uma área, socialmente falando, culturalmente falando, é uma área de homens.
E essa mulher, de uma determinada forma, o nome dela é Amélia Hamburger, ela é uma canceriana nascida no dia 12 de julho de 1932, tá? Que foi uma época também da Revolução aqui na cidade de São Paulo. Ela nasceu numa época de revolução. Então, quer dizer, ela já traz, né, no momento que ela nasceu, no momento que ela respirou, ela já incutiu nela, né, essa vibe, essa vibração de revolução, porque a gente estava no período da Revolução Paulista, que começou em 9 de julho de 32 e ela nasceu no dia 12. Então, estava no começo, né? Então, quer dizer, essa mulher, de uma certa forma, ela tinha, né, essa vibe de revolução, né? De mudar o contexto onde estava vivenciada. E ela faleceu em 2011, e no dia 1º de abril, não é mentira. Ela faleceu no dia 1º de abril de 2011, em Áries, né? Ela foi física, professora e pesquisadora brasileira. Então, física, voltando a falar, ciência exata, que usa matemática, método científico, tradicionalmente um campo para homens, tá? Só que ela é uma canceriana, que nasceu com a lua em Escorpião e ascendente em Peixes. Gente, todos signos femininos, nenhum signo masculino. Né? Que culturalmente a gente une masculino a homem, feminino a mulher. Né? Ela nasceu num campo totalmente feminino, lua canceriana, sol em câncer, lua em escorpião, ascendente em peixes. Então, era uma mulher mesmo, que ela expressava o lado feminino, que expressava essa receptividade. Né? E, além disso, o mapa dela não é só essa trindade de personalidade feminina. O mapa dela tem uma evidência e tem uma polaridade feminina mais evidenciada. Mais evidenciada. Né? E é bem provável que essa mulher ela teve um certo desenvolvimento, passou por muitas dificuldades, precisou muitas vezes sair do Brasil. Na época da ditadura foi presa, foi torturada, né? Mas ela continuou. Eu falei, puxa vida, mas que mulher forte. E teve 5 filhos, hein? E teve 5 filhos. Que é outra questão que fala, não, mulher não deve entrar nesse tipo de profissão porque depende de muito tempo, precisa de muita concentração e vai dividir o tempo entre as pesquisas e os filhos. Ela teve 5 filhos. Né? Então, esse mapa, eu acho que ele é bem interessante porque ele mostra para a gente que sim, e os planetas dela, e ela nasceu com um planeta, o Mercúrio, na casa 9, né? Que é uma casa de Sagitário, que é uma casa de conhecimento profundo. A casa da profissão dela aponta para Sagitário. Outro tipo de pesquisa, outro tipo de conhecimentos mais profundados. E ela tem Júpiter junto com Mercúrio, que são dois planetas relacionados ao conhecimento na casa do serviço, na casa do serviço do dia a dia. Então, apesar de ter toda essa matiz feminina, ela tem pontos cruciais, ela nasceu com pontos cruciais no mapa que direcionava ela para pesquisa, que direcionava ela para uma profissão, vamos dizer assim, da área de exatas. Então, eu estou falando isso porque, primeiro, eu quero privilegiar, quero homenagear essa mulher nesse dia de hoje, né, pela garra dela e também para a gente lembrar, gente, vamos observar a vocação das crianças que fazem parte da nossa família e vamos respeitar, porque seguindo essa vocação é que essa pessoa, é que esse serzinho vai ser feliz na vida e vai produzir muitas coisas boas, não só para ela mesma, mas também para a humanidade, mas quem sabe para o mundo, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha passado essa mensagem de uma forma clara,
que eu tenha atingido seu coração. Agradeço a Baluayê, agradeço a Nanã, Rádio Mundial, Programa do Cadastral, Euri, muito obrigada pelo seu apoio. E vamos em frente, gente. Vamos em frente, vamos aproveitar essa alunação de Capricórnio e a finalização, né? Olhar para o nosso coração e ter a coragem para ser o que a gente é. Beijo, tchau.